Salve rapaziada, pensa comigo, que você é um garoto que é viciado em jogos e acabou comprando um de realidade virtual. Mesmo sendo apenas um jogo, simpatizou muito com os NPCs, então ele vai lutar para ficar mais forte no mundo desse jogo para ajudar as pessoas. Bom, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Então vamos para o vídeo. Em 15 de julho de 2043, o jogo de realidade virtual multijogador em massa online, Infinite Dendrogram, foi lançado mundialmente, onde diversas pessoas começaram a gostar bastante desse jogo. Ao entrar pela primeira vez no jogo, o nosso protagonista bate de frente com um garoto. Ele se apresenta como a inteligência artificial de controle N13, Cheshire. Perguntando para saber o apelido que gostaria de ser chamado no jogo, ele escolhe Rei. Seu nome é meio misturado com o inglês. Depois, quer que escolha a aparência e equipamento do avatar. Rei decide manter a aparência realista. Ele só muda a cor do cabelo e o seu personagem está criado. Logo recebe uma bolsa com os seus itens iniciais, com despesas de viagens. Antes de começar o jogo, coloca o embrião do garoto. Pode removê-la assim que chocar para a primeira forma. Depois disso, ele vai sofrer uma evolução completamente diferente para combinar com as personalidades. As possibilidades no mundo desse jogo são infinitas. A grosso modo, Rei precisa testar algumas categorias. O tipo de armas em forma de ferramentas. O tipo de guardião em forma de monstro. O tipo de carruagem em forma de veículo. O tipo de castelo em forma de construção. E o tipo de território em forma de fronteira. Rei percebe que são muitas coisas. Há categorias raras e categorias superiores para as quais essas 5 podem evoluir, além de uma categoria única. Talvez Rei possa conseguir depender apenas dele. E quer que escolha a nacionalidade dentro do jogo. Rei decide escolher o reino de Altar. Então vai mandar o garoto direto para a capital de Alteia. Rei pergunta para saber qual é o objetivo dentro desse jogo. Ele explica que qualquer um. Pode ser um herói, um vilão, um rei ou um lacaio, um benfeitor ou um patife. Pode escolher ou não fazer. Pode ficar no Infinite Dendrogram ou ir embora. A escola sempre vai ser do jogador. Como embrião, pode também estar embarcando numa jornada de infinitas possibilidades. Então deseja todo o sucesso do mundo no jogo de realidade virtual Infinite Dendrogram. Estão felizes de que Rei está no local. De repente, ele acaba caindo do céu e foi assim que ele começou no mundo desse jogo. Após cair do céu, ele desmaia e acorda logo em seguida. Por um breve momento, ele achou que iria morrer. Ao ver a cidade, percebe que é algo magnífico. Sabe que deveria se encontrar com o seu irmão no grande chafariz. Se continuar andando, não vai conseguir encontrar o mesmo em tão pouco tempo. Quando menos espera acaba sendo tombado por uma novinha 10-10. Quase toda a sua vida acaba sendo engolida por uma simples queda. Curando o garoto, faz com que fique bem novamente. Notando que está curando novamente. Ela sente muito por isso. Rei nota que parecia que ela estava com muita pressa. Ela explica que está procurando pela sua irmã. Perguntando se ela viu a garota por algum lugar. Rei explica que acabou de chegar na cidade e não se recorda de ter visto essa garota. Ficando nervosa, se caso ver a garota pode ligar para Rei. Ela se abre como cavaleira da guarda real. Rei não conhece o idioma que ela escreve, mas consegue ler. Isso é algo estranho na mente do garoto. De repente, aparece uma quest de nível 5 para Rei fazer. Quer que encontre Miliane Grandia. Rei achava que essa garota era outro jogador, mas na verdade é um NPC. Vendo que é nível 5, essa quest é para um jogador de nível alto junto de seu grupo para completar a missão. Não entende o motivo que ativa uma quest tão difícil. Decide perguntar para o seu irmão o que pode estar acontecendo. Andando pelo local, precisa encontrar o seu irmão o quanto antes. De repente, ele acaba encontrando um urso no local com diversas crianças. Chegando perto e perguntando para saber se é Suishi o seu irmão. Entregando doces para as crianças irem embora. Ele acha melhor começar pelas apresentações. No jogo seu nome é Shu Stalin. Rei não imaginou que o mesmo iria usar um nome como esse. Suishi pergunta para saber se ele gostaria de conhecer a cidade. Mas antes disso, mostra para ele a missão da Liliana. E Suishi nunca recebeu essa quest até hoje. Liliana é a pessoa mais popular deste país. Tem fã-clube e tudo mais, com jogadores e tiãs. Perguntando para saber o que é tiã, explica que é o termo genérico para NPC. Por razões administrativas, os NPC têm capacidade e personalidades cognitivas de nível humano, então, isso não é nada incomum. Rei acha isso incrível. Mas não entende o motivo que um cara de nível 0 como ele conseguiria a quest de uma NPC tão famosa. Suishi explica que por ser um mundo realista,
Não há condições para desencadear uma quest, elas podem surgir quando as coisas simplesmente acontecerem. O que significa que há número infinito de quests. Perguntando para saber se mencionou onde Rei precisa procurar a garota. Como uma dica, recebeu um papel entregando para o seu irmão. Vendo que ela escreveu que levou repelentes de insetos, provavelmente ela foi para o velho pomar Rever, fora da capital. Perguntando para saber o que há de tão ruim nisso tudo. Explica que o velho pomar vermelho está em ruínas, invadido por monstros insetos. Agora é apenas um grande covil de monstros. Suishi fala que precisa completar essa missão o quanto antes. Aposta que é o tipo de quest que falha automaticamente após um tempo. Neste mundo, não há garantia de que os NPCs estejam seguros até que o jogador termine a quest. Não é como nos velhos tempos antes da atualização. E quando um NPC morrer, eles morrem para sempre, perdem heróis, sábios, capitães de cavaleiros, até o rei da nação. No entanto, o mundo de Infinite Dendrogram continua girando sem problemas. É muito realista. Rei sabe que ela é uma NPC, mas ainda assim, isso deixa um gosto ruim na boca do garoto. Por isso que Suishi fala para eles irem logo terminar essa quest e vão buscar um final feliz. Ao chegar no local, é nesse lugar que precisam se apressar, mas como o Rei é nível 0 e sem classe, vai dar alguns itens para que o garoto possa lutar quando entrar no local. É só equipar que esses itens vão salvar a vida de Rei 5 vezes. Logo em seguida, Rei é convidado a participar do grupo de Shu Starling. O homem sabe que é mais fácil para ele ajudar Rei se puder ficar de olho no status do mesmo. Entendendo, aceita entrar no grupo. Rei quer saber qual vai ser a penalidade por morrer no jogo. A pessoa tem um bloqueio de login de 24 horas. Mas não é só isso que é terrível. Essas 24 bloqueadas equivalem a 72 horas no jogo, por isso, se caso estiver no meio da quest como ele, estará abandonando a quest por 3 dias. Essa é uma perspectiva assustadora em um mundo tão realista. Suishi sabe que precisa explicar o resto para Rei. O garoto decide que vai seguir a liderança do seu irmão para não falecer no local. Então precisam salvar a garota o quanto antes para não falhar na missão. Enquanto isso, Liliana está combatendo essas bestas sozinha para proteger a sua irmã. Então, quanto mais derrota mais aparece e não sabe mais o que pode fazer. De repente, Suishi aparece no local atirando contra essas bestas e Rei vem logo atrás do homem. Ela agradece os dois, se não fosse eles, iriam estar encrencados. O garoto sabe que não fez nada ainda. Precisam sair do local o quanto antes. Não quer ser pego em outro enxame de monstro. De repente, ela acaba entrando no grupo do mesmo e percebe que ela é nível 210. Suishi no começo, pensou que essa quest era de alto nível porque tinha um limite de tempo. Mas eliminaram os insetos e reuniram com essas duas e a quest não terminou. Essa é uma quest de nível 65, porque Liliana, nível 210, faz parte dela. De repente um monstro gigante aparece no local e Suishi começa a atirar contra a besta. É um Demi-Dragvor. Mas acaba aparecendo mais um. Suishi agora entende. Se caso manter uma garota a salvo de vários monstros semidragões, esse nível de dificuldade faz sentido com um ajudante no grupo. Mas não são páreos para Suishi. Poderia deixá-los em pedacinhos, mas já que estão no local, ativa a sua quarta forma. Ativando a sua quarta forma, de repente, aparece ainda mais criaturas e o leva para o fundo da terra. Saindo correndo para ver como está o seu irmão, Liliana entra na frente para proteger Rei. Pede para que o garoto leve a sua irmã para um lugar seguro. Rei sabe que com seu nível atual não pode fazer muita coisa e só vai atrapalhar. O garoto entende, vai levar a garota para a saída em segurança. Saindo correndo, pergunta para saber o motivo que a garotinha foi até o local. Ela explica que foi ao local apenas para pegar alguns ingredientes para fazer o bolo da sua irmã, já que hoje é aniversário da garota. As Logan não tinham. E o homem de óculos deu um repelente para a mesma para que pudesse ir até a floresta e pegar os ingredientes. Rei percebe que é tudo culpa de um cara do óculos. O garoto não entende o que ele pensava, mandando uma criança para um lugar perigoso como este. Essa pessoa precisava tomar uma bela surpresa. Quando menos espera, acaba sendo atacado por uma das bestas e por sorte Rei consegue pegar a garota no colo para protegê-la. Vendo que é checkmate, não tem muito o que ser feito. Mas ao olhar a garota, mesmo que ela seja um NPC, se ela falecer já era. Isso deixa um gosto ruim na sua boca. Saindo correndo com a garota no seu colo, pergunta para saber se consegue correr até a saída sozinha, enquanto dá cobertura para a garota. Rei precisa dar uma boa surra no monstro. Recebendo um golpe, Rei ficou com muita pouca vida. Por sorte tem a poção que recebeu do seu irmão. Tomando outro golpe, bebe outra poção. Sabe que precisa ganhar tempo de algum jeito para que a garota consiga sair do local.
partindo para cima do garoto, dessa vez consegue desviar. Voltando acerta novamente e o arremessa para longe como se fosse um pedacinho de cocô. Usando outra poção. Percebe que o monstro saiu correndo para acabar com a vida da garota. Acertando a mesma, só não morreu por conta do brasão que deu para ela. Mas agora sua última escama de dragão foi destruída, não tem como aguentar os ataques dessa coisa. Não pode desistir. Para ele, este mundo é só um jogo, pode morrer sem problemas nenhum. Mesmo que isso seja um jogo, essa garota pode ser perdida nesse mundo para sempre e não pode deixar que isso aconteça. Mas o garoto não quer que isso continue, então pede para o seu embrião para que possa destruir essa besta que está na sua frente. E abra seus olhos agora e de 1% de poder. De repente, aparece uma garota na frente do rei, chamando de mestre chato, e derrotando a besta com apenas um golpe, perguntando para saber que tipo de cara é essa que está no rosto após vê-la. De repente aparece outra, ela aposta que acabar com um inseto podre com estilo iria animar a estreia da garota. Então se transforma em uma arma para que possa combater essa criatura. A garota fala que o momento é dele, quer que balance a espada quando o inseto atacar, vai dar a possibilidade. O resto é com o rei. A garota absorveu os 4 golpes que ele recebeu, então agora é hora de contra-atacar. Fazendo isso, consegue cortar a besta ao meio. A garota fica animada que ele conseguiu a possibilidade que ela esperava do garoto. Ela se apresenta como Nemesis, o embrião do garoto, tipo donzela de armas. Nasceu do corpo do garoto, arma e coração. Rei retorna à capital, encontra-se com a cavaleira e com seu irmão, concluindo a quest. A cena muda para uma conversa entre uma cartola, uma espada e um brinquedo de pelúcia. O plano de eliminar uma NPC poderosa falhou, e eles ficam surpresos com o fato de Rei, mesmo sendo nível 0, ter derrotado um dragão centopeia. Shu oferece um banquete para comemorar a primeira quest completada por Rei. Enquanto comem, Rei recebe uma notificação avisando que seu corpo no mundo real está com fome. Ele desloga, se alimenta e logo retorna ao jogo. Decidido a subir de rank, Rei vai com Shu a uma loja para comprar uma armadura. Como ainda não tem uma classe definida, Shu lhe dá um livro para ajudá-lo a escolher. Após um tempo, Rei opta pela classe Paladino. Shu explica que, para obter essa classe, ele precisa cumprir alguns requisitos, derrotar um chefe da classe Semidragão sozinho, do que ele já fez, doar 200.000 lira à igreja e obter a recomendação de um cavaleiro importante do reino de Altar. Rei procura Liliana, consegue a recomendação, faz a doação e, com todos os requisitos cumpridos, obtém a classe Paladino. Rei se despede de Shu e parte para ganhar níveis, começando ao derrotar alguns goblins. Lá, encontra 2 jogadores enfrentando os monstros e os ajuda usando sua nova habilidade de cura. Após derrotarem os goblins, eles se apresentam como Hulk e sua embrião Babi, uma súcubo. Eles se tornam amigos e Rei se despede para continuar ganhando experiência. Quando estava prestes a subir para o nível 13, ele é atacado por um embrião. Rei ouve gritos de outros jogadores sendo eliminados por um player killer, PK. Nemesis pede que Rei recue, mas ele é alcançado e eliminado pelo embrião do PK. Como penalidade, ele precisa esperar 24 horas para logar novamente. Após a penalidade, Rei retorna ao jogo, e Nemesis pede desculpas por tê-lo deixado morrer. Para evitar outro ataque de PK, ele vai ao labirinto da tumba no cemitério real. Enquanto explora o primeiro andar, ele é atacado por uma corrente, mas se defende usando seu ataque especial contra a absorção. O jogador que o atacou se desculpa, explicando que o confundiu com um monstro. Ele se apresenta como Fígaro, um dos jogadores de nível mais alto do reino de Altar. Fígaro comenta que, a partir do dia seguinte, as áreas ao redor do reino estarão livres de PKS. Rei se encontra com Hulk e conta que Fígaro vai resolver o problema dos PKS. Eles conhecem Marie, uma jornalista que usa uma bola de cristal para mostrar a aniquilação dos PKS. Ela revela como Fígaro, Fuzu, Lei Lei e o Rei da Destruição eliminaram os PKS em diferentes regiões. No entanto, o PK que estava na Floresta do Norte conseguiu escapar. Buscando vingança, Rei vai à floresta, mas acaba entrando em uma fenda dimensional e encontra Cheshire, o NPC do lobby. Cheshire menciona que fará a manutenção do ambiente e diz a Rei, o coração do ogro fica no estômago. Rei vai à guilda e encontra Hulk. Logo depois, Marie chega e se junta ao grupo para ir a Gideon. A cena muda para o garoto andando com Marilyn, o Treehorn Demi-Dragon. Ele percebe que é sim uma grande recompensa. O garoto fala que havia algumas recompensas diferentes para escolher. Ele escolheu uma que fizesse bom uso da sua habilidade de aprimoramento de monstro. O garoto também recebeu o seu brasão. Chama-se Joia e permite armazenar monstros. A garota quase esqueceu de avisá-los. A sua habilidade de jornalista aumenta os pontos de experiência do grupo. A contrapartida, ela não serve em nada para lutar.
pedindo para que deem o seu melhor. Olha para frente e encontra diversas pessoas em frente a um grupo de aventureiros. Eles estão encurralados em menor número. Rei, quer que deixe eles falecer por conta de não ser da sua praia. A penalidade por morrer pode custar a sua quest, mas então o garoto decide ir lá e ajudar essas pessoas. O garoto pede para que o seu rinoceronte parte para cima e consegue derrotar diversas criaturas. Partindo para cima, Rei consegue eliminar diversas criaturas com o seu poder. Combinando seus golpes, todos eles derrotam as bestas juntos. Ao ver os dois, Nemesis explica que o jeito que os dois usam a habilidade juntos é algo magnífico, mas o jeito que os dois juntam massacram os inimigos é algo mortal. Babi conseguiu a habilidade Drain Learning. De repente aparece um homem no local, vendo que eles são mestres viajantes. Sabe que se Rei não tivesse chegado junto de seus amigos, estariam mortos nesse exato momento. Mas quando menos espera surge um monstro na frente deles e Rei consegue bloquear o golpe com bastante dificuldade, ativando o golpe de contra-absorção. Essa coisa é ainda mais poderosa do que aqueles vermes podres que estavam lutando. Todos eles pedem para que Rei tome cuidado, isso é um MCU, um monstro único. Rei percebe que é o chefe da recompensa da lista que estava atrás. Vendo que ele é o chefe dos Goblins, deve estar bravo por conta de ter eliminado os seus companheiros. Partindo para cima do monstro. De repente, solta uma fumaça roxa. Rei percebe que isso causou veneno, intoxicação e fraqueza. Vendo que Rei está com problemas, o monstro rinoceronte parte para cima dessa criatura, mas acaba sendo levantado e jogado para longe logo em seguida. Pedindo para que retorne, a garota começa a usar seus golpes, mas nenhum funciona contra esse Goblin gigante. Rei pede para que não brinque com ele, conseguindo contra-atacar, corta alguns dedos da besta e nota que ainda não carregou o suficiente. O garoto sabe que pode compensar a perda de HP do veneno, mas a intoxicação e fraqueza já é algo bem difícil. De repente, aquela mesma mulher arremessa um frasco na cara do Rei e ele fica assustado, vendo que não está mais com fraquezas. Ela explica que é um elixir que tinha. Ele vai estar livre dos efeitos de status por 180 segundos. Nemesis fala para o garoto que se caso lutar saudável contra essa besta, ele não será mais difícil do que aqueles insetos que derrotaram antes. Partindo para cima do monstro, desvia o primeiro golpe e golpeia a sua perna, recebendo um chute no estômago, cura sua barriga logo em seguida. Correndo para cima, Rei sofre cerca de 660 de dano por cada acerto, ferindo novamente a besta, acaba sofrendo outro ataque logo em seguida. 7 acertos neste tempo somam 4.620. A vingança é sua e vai causar o dobro disso, e 9.240 pontos de dano. Sabe que consegue fazer isso. De repente acaba recebendo um alerta e desvia a tempo. Percebe que era um passo gigante que quase acabou com a sua vida. Mas sabe que se caso continuar assim não vai dar nada certo. Os dois amigos do mesmo falam que vão cuidar do pássaro enquanto ele cuida dos goblins. Eles vão ganhar tempo para que Rei derrote essa criatura. Quer que não se preocupe com eles e cuide desse monstro. Nemesis explica que Rei não pode desperdiçar a bondade dos seus amigos. Restam 57 segundos de poção. Rei sabe que se caso minimizar a recuperação, pode receber 3, talvez 4 golpes. Não só podem lugar assim porque Marie usou seu elixir. Porque Hulk e Babi estão segurando o pássaro Roca. Nemesis e ele não estão lutando sozinhos no local. Neste momento, é difícil de fazer isso. Faltando apenas 10 segundos para acabar com isso. O dano acumulado foi de 4.973 pontos. Sabe que podem vencer. Partindo para cima, o monstro lança chamas contra Rei. Entrando no meio das chamas, vai usar o seu golpe de vingança dobrada. Assim partindo a cabeça da fera em pedaços. Mesmo sem cabeça, acerta um soco no estômago de Rei. Caindo ao chão, usa o seu golpe de cura. O efeito do elixir passou e a sua vida está diminuindo aos poucos. Perguntando para saber o que está acontecendo. Nemesis tinha certeza que iriam destruir essa criatura. Mas para conseguir derrotar a besta, precisa destruir o seu coração primeiro. Nesse momento, a Nemesis evolui para o nível 2, ganhando a forma de uma alabarda. A habilidade bônus dessa segunda forma anula os efeitos negativos que estão afetando o Rei. O único problema é que, dessa forma, ele não consegue usar os ataques contra absorção e a vingança é minha. Dito isso, o garoto começa a atacar e absorver danos dos ataques do ogro. Ele volta para a primeira forma da Nemesis e corre em direção àquela aberração. O ogro tenta contra-atacar usando um ataque de chamas, mas o protagonista usa contra-absorção para absorver o ataque. O ogro se preparava para lançar outro ataque, mas alguém usou um poder para impedi-lo. O garoto aproveita e usa o ataque A Vingança é Minha para eliminar aquela aberração. Hulk volta a controlar o pássaro Roca como um de seus familiares.
Após toda essa batalha, eles vão para a cidade de Dion, onde ganham uma recompensa de 1 milhão de ir pela cabeça do ogro que derrotaram. Rei comprou 2 braçadeiras, uma de fogo e uma de miasma. O garoto resolve testar seus novos equipamentos e acaba sendo atingido por eles, pois não tem prática em usar aqueles equipamentos. Nesse momento, chega um cara fantasiado de pinguim que se denomina Dr. Flamingo. Ele oferece uma poção para tirar os efeitos negativos que o garoto ganhou ao usar o equipamento de miasma de forma inapropriada. Rei bebe a poção, os efeitos negativos passam, mas ele ganha orelhas de animais como efeito colateral. A cena muda para Rei, onde Marie faz um desenho do garoto e pergunta para saber como que conseguiu essas orelhas de gato. Ele explica que acabou recebendo a poção de uma pessoa. Marie entende esse homem e se tivesse como iria fazer a mesma coisa com Rei. Rei queria visitar uma loja, mas com essa orelha é complicado. Mas a garota fala que não precisa se preocupar com isso, não é de se surpreender começar a crescer orelhas de animal em um mestre. Rei percebe que Marie estava certa, o homem é realmente uma pessoa gente final. Só espera encontrar Hulk e Babi no local. Quando menos espera, aparecem os dois nas suas costas. Essa deve ser a grande maldição que as suas orelhas têm. Hulk sabe que ele deve ter tomado alguma poção para ter essas orelhas. Rei não entende como ele sabe disso. Mas o garoto explica que isso é algo fácil de descobrir. Só uma simples leitura da mente. Ao ver a roupa do garoto, decide que vai comprar uma roupa também para que possa ficar estiloso. O casaco do Hulk é tão maneiro, que acabou influenciando a escolher um casaco também. Ao ver uma máquina que faz ganhar recompensas, Rei gastou 100 mil dólares e acabou ganhando apenas uma autorização para o labirinto da tumba. Não querendo mais lembrar disso por conta de ter feito a maior cagada da sua vida. Nemesis fala que Hulk tirou a sorte grande em comparação. Ele ganhou a peça de armadura MCU. Não entende qual é o problema que tem com ele. Os funcionários disseram que nunca viram cápsulas de rank X. Ao abrir o seu, depois de ficar bem irritado, acabou de ganhar um alazão. Ganhou um equipamento de montaria. Ao montar no cavalo, ele acaba caindo do cavalo. Ela fica decepcionada com o garoto, por conta de ser um paladino deveria saber montar num cavalo. Foi o que Rei pensou. Mas ele não tem a habilidade de andar a cavalo. Nemesis também acha bem estranho, considerando que um paladino é essencialmente um cavaleiro melhorado. Rei precisa olhar algumas coisas nesse momento. Precisa deslogar rapidinho e já volta no local. Deveria ter aprendido a andar a cavalo como um cavaleiro inferior. Ao ver algumas coisas no fórum do jogo, percebe que o amuleto da tribo equestre permite ao garoto aprender a andar de cavalo. Não entendendo quantos que vai custar isso tudo. Ao ver o preço, percebe que é 100 mil o mesmo dinheiro que ele gastou. Então precisa começar a fazer grana. Nemesis acha que ele poderia ir a uma arena para que possa ganhar dinheiro. Pode lutar o quanto quiser sem penalidade de morte e tem um prêmio em dinheiro também. Mas o garoto sabe que é preciso estar pelo menos no nível 51 para participar. O garoto já sabe. Rei vai apostar nas lutas para que possa arrecadar dinheiro. Ao olhar para o lado, encontra uma garota que está sendo incomodada por um grupo de bandidos. Mas logo na direita tem um homem querendo que eles tirem as mãos da garota imediatamente, falando que é level 121. Partem para cima do garoto, mas ele não consegue sacar a sua arma a tempo. Então acaba tomando uma surra e Rei pede para que a garota saia do local o quanto antes. Rei fica assustado por conta de um level 126 ter caído com tanta facilidade. Partindo para cima do garoto, Rei contra-ataca e acerta a cara do mesmo com toda a força. Rei pergunta para saber se ela tem alguma coisa a ver com essa força. Ela responde que deve ter sido por causa das abraçadeiras de mesma chama aumentarem a sua força em 100%. Vendo que ele ainda está vivo, pergunta para saber quem vai ser o próximo, saindo correndo do local com o rabinho entre as pernas. Eles estão com o irmão daquela garota. Ao curar o homem, ele se apresenta como Hugo Lesseps, mestre High Driver. Rei pergunta para saber o motivo que ele apanhou tanto já que o nível dele é tão alto. Ele explica que uma peculiaridade de sua classe e seus atributos físicos estão quase todos em valores iniciantes. De repente, aparece a garota agradecendo pelo rei. Presumindo que eles são mestres, gostaria que ambos ajudassem ela com um pedido. Quer que salve o seu irmão mais novo. Ela explica que a gangue goes mais e sequestra crianças. Se resgatar o seu irmão, ele vai acabar sendo morto e comida. Então quer que salve a garota o quanto antes, e se caso conseguir o dinheiro vai ser deles. E se não for o bastante, vai fazer qualquer coisa. Rei aceita, sem custo algum, perguntando para saber se Hugo também vai fazer isso. Ela saiu do local correndo agradecendo aos dois por isso. De repente aparece uma garota com 2 bandidos. Interrogou os dois.
Eles disseram onde fica o esconderijo. É na Cordilheira Cruela. Percebe que o nobre Hugo trouxe com ele uma lolicon. Ela não entende quem está chamando de Loli. Ela aponta a todos os pontos que ela é uma Loli que não tem como refutar. E um mestre de um embrião que chama isso de beleza certamente é um lolicon. Rei é um inocente. Partindo para cima da garota, ambas começam a brigar uma com a outra. Hugo explica que ela tem uma língua bem afiada, mas é uma pessoa muito boa. Logo em seguida as duas se tornam amigas. Logo em seguida a quest nível 8 está ativada, quer que resgate Rood Lancarce. Então ambos precisam ir ao lugar para salvar a vida do garoto, levando o garoto até a floresta. Ele pega a sua arma principal do Império Drift. Hugo é apenas um simples cavaleiro, lutando por uma donzela. Ao chegar no lugar, precisam dar um jeito de invadir a fortaleza para que possam salvar a vida do garoto. Hugo explica que isso é bem conhecido como armamento Drift. Ela explica que é uma nação sem motivo para resgatar as crianças do reino. Se for atacar o forte, eles não usariam as crianças contra Hugo. Desperdiçar os reféns num inimigo desinteressado só reduziria o potencial para mais resgates. Além disso, eles não hesitaram em se aproximar para contra-atacar. É então que se esgueira no forte e resgata as crianças. Hugo explica que o descarregador de fumaça vai nublar a visão deles. Rei vai se mover dentro da fumaça. Então quer que Cici use o seu poder. Precisam de velocidade e precisão. O garoto sabe que não pode falhar. Não enquanto as vidas das crianças estão em jogo. Hugo pergunta para saber se ele também é um mestre que gosta de donzelas. Rei pergunta para saber o motivo que seria um adorador de donzelas. Ele explica que mestre de donzelas não pensam em Infinite Dendrogron como um jogo. Rei sabe que isso é um jogo e Hugo responde que o seu conhecido também. Mas lá dentro, eles não acreditam. Não é um crime matar NPC se forem criminosos ou em legítima defesa. Então quer que Rei lembre disso. Ao olhar para o lado pergunta para saber se sequestraram mais crianças para levar ao local abandonado. Se consegue ver se eles estão conversando alguma coisa. Tão falando que vão matar alguns fedelhos. Hugo percebe que eles não vão suspender a execução ao que parece. Quer que continuem com o plano. Partindo para cima, usa o golpe e consegue explodir a primeira carruagem. Usando fumaça para criar uma brecha para que Rei possa atacar. Eles enfim entraram no presídio. Rei consegue sentir o cheiro podre que está na sua frente. Nemesis acha criar o fato de estarem aproveitando crianças assassinadas dessa forma, perguntando para saber se Nemesis vai ficar bem com tudo isso. Ela responde que não está com medo, está fervendo de fúria. Rei pergunta para saber o que acontece quando um morto-vivo morre. Ela não sabe, mas pensa que é melhor acabar com o sofrimento. Rei se desculpa e usa seu golpe para acabar com todos os mortos-vivos. Nemesis explica que ele acabou de eliminar mais de 100 mortos-vivos de uma linha de nível própria, preencher as condições da classe de paladino, mas essa contagem de mortes concede a habilidade ativa Luz de Prata Purificadora. Rei pergunta para saber se é esse o sentimento que o Hugo estava tentando dizer para o mesmo esse tempo todo. Ela responde que sim. O mestre de uma donzela acredita que no fundo que isto não é um jogo, se as vidas neste mundo têm a mesma consciência que eles. Então cada vida no Infinite Dendrogron vai ser muito real. Rei percebe que ela realmente está certa nas palavras. E deve ser mais doloroso ainda, onde vidas se perdem mais facilmente que no seu mundo. Deve haver jogadores que escolheram deixar Infinite Dendrogron ao invés de experienciar esses sentimentos repetidas vezes. Rei ainda não se dobrou. Ainda não resgataram as crianças sobreviventes. Não manteve a sua promessa. E mais do que tudo, Rei não puniu os caras que fizeram isso acontecer. Então quer que Nemesis o ajude com isso tudo. A cena muda para um homem onde ele percebe que tem diversos invasores. Ele vai mandar alguém lidar com o homem que está do lado de fora. Enquanto isso, vai se preparar para encontrar o mestre que está no local. A cena volta para Cici. Ela sabe que teria sido muito mais fácil com as habilidades de embrião. Não pode fazer isso. Essa habilidade tem que esperar até que o seu plano esteja em andamento. Lançando seu golpe contra a prisão. Um monstro aparece na frente do garoto. Ao olhar para frente, tem certeza que o mesmo é o líder da gangue Ghostmaze. Ele se apresenta como o segundo líder, o gladiador Forte Ghouls. Ele acha os bandidos adultos mais gostosos do que todos, comendo todos eles. Hugo não liga para isso por conta de ser vegetariano. Vendo que ele está todo ferrado, percebe que é impossível de Hugo vencer desse jeito. Dando um soco contra o homem, a sua armadura acaba sendo quebrada e jogada para longe. Vendo que o julgou mal, precisa dar um jeito de vencer essa besta. Cici pergunta para saber se gostaria de usar a habilidade escrita. Se perguntando para saber se deve usar isso logo ou esperar.
Mas sabe que nesse ritmo, nunca vai derrotar um inimigo tão forte como esse. Se usar a habilidade, mas não pode, não para servir ao seu plano. Não sabe se deve fugir para evitar a penalidade de morte. Estando morrendo de fome, enfim chegou a hora da sobremesa e começa a comer a cabeça das crianças. Vendo que tem crianças vivas ao seu lado, não quer que isso aconteça com elas também. Perguntando para saber se agora é hora de usar a habilidade, responde que sim. Enquanto isso, o monstro está indo para devorar as crianças que ainda estão vivas. Chamando pelo monstro. Ele está chateado pelo fato do garoto ainda não ter falecido. Hugo fala que realmente estava dormindo, ou apenas meio acordado. E não pode usar a habilidade porque tem um plano. Hugo vai fugir agora e evitar a penalidade de morte, tudo pelo plano. Ridículo. Esse não é o Hugo. Por isso vai mostrar a sua raiva para ele. Agora declara que não vai perdoar o homem de jeito nenhum. O homem vê que isso é um absurdo, vindo de um mestre cuja existência é só diversão e jogos. Pelo pecado de matar esses humanos, Hugo vai mandar o mesmo para o inferno. Seu inferno vai ser destruir esse homem. Ativando seu embrião, abre o portão do inferno e consegue derrotar o homem com extrema facilidade. A cena muda para Rei, onde ele entra no local e encontra algumas crianças em cativeiro. Olhando para o lado, abre uma porta e percebe que tem alguns rituais em uma sala. Pegando a criança no colo, ele acaba sendo traído e tomando uma facada pelas costas pela mesma criança que salvou. De repente aparece um homem, vendo que Rei acabou baixou a guarda contra uma criança e acabou se lascando. A adaga que o perfurou está coberta com uma poção de veneno e paralisia. Ele fala isso enquanto se transforma. Vendo que o garoto está no chão, não entende o motivo que Rei o está ignorando dessa forma. Mas neste momento não importa, a sua raiva deve diminuir assim que se tornar o importante Rei dos Cadáveres. As condições para transformar 5.000 anos de vidas em mortos-vivos e criar o cristal do ressentimento. Levou muito tempo, mas finalmente está perto de completá-lo. Agora tudo o que resta é matar o resto das crianças e transformá-las em materiais para os mortos-vivos. De repente, ele acaba tendo a sua mão cortada pelo rei. Fica estressado e se caso ele for o responsável por aquele cenário horrível que viu mais cedo, vai acabar com o mesmo. E se está dizendo que vai continuar a criá-los, vai eliminar o homem. Logo o homem usa a ilusão do abismo. Limitação do homem morto. Fazendo isso, não entendeu o motivo que Rei não para de andar. Partindo para cima do homem. Ele vê que isso não é nada bom. Pode ser um lixo, mas se for golpeado por essa arma com luz de prata purificadora, mesmo ele não poder se regenerar, pedindo para os seus mortos-vivos voltarem à vida. Rei derrota todos eles com extrema facilidade. Mas o homem saiu correndo do local por conta de estarem com medo de Rei. Não entende como pode ter um garoto tão forte como o Rei. Ao olhar para trás, percebe que Rei está com um cavalo atrás do mesmo. Saindo do local chamando por gols, nota que ele está morto bem na sua frente. Hugo pergunta para saber se o inferno ou punição divina. Achando isso tudo um absurdo, ele sabe que não pode morrer agora. Está tão perto de se tornar o rei dos cadáveres. Hugo vai dar a punição dívida já que ele tanto deseja. Não tendo para onde fugir, decide que vai usar o cristal do ressentimento, o que precisa para se tornar o rei dos cadáveres. Mas se morrer agora, será tudo em vão. Nesse caso, vai usar o cristal para que seja o único sobrevivente. Essa é a magia ofensiva mais forte que um Lich pode usar. Usando a mistura mortal, Rei usa sua contra-absorção. Achando isso impossível, Rei fala que não tem mais para onde fugir e acerta o estômago dessa besta. Mas ele quer fazer um acordo com o garoto. Vai dar para ele o total de 70 milhões. Estendendo a sua mão, pensa que vai acabar ficando vivo. Mas usa sua mão para acabar com a vida do homem. Rei acaba caindo no chão de cansaço. Ele percebe que o fato dos efeitos reversos em seus debuffs terem passado significa que ele está morto. Nemesis pergunta para saber se Rei tem alguma poção para que possa beber. O garoto não percebeu que iria receber esse tipo de debuff dessa aberração. Ficando estressada, deixou os dois nesse estado deplorável antes de partir. Hugo oferece para o garoto um elixir e água de espírito superior que remove maldições. Agradecendo ao Hugo por ter dado a opção para o mesmo. Olha para baixo e percebe que o homem deixou alguns equipamentos. Rei não tem interesse em tocar as coisas desse monstro. Nemesis está de acordo. Mas de qualquer jeito, quer começar a tirar as crianças da dungeon. Chamando pela Cico, a garota volta ao normal. Ela tem o mesmo poder que Nemesis. É a habilidade de donzela, disfarce de símbolo. Ao entrar para dentro do local, tem alguns bandidos que sobraram que vão pegar algumas moedas e as crianças que ficaram no local.
Ao pegar o item do seu mestre, acaba quebrando e cair diversas moedas. No entanto, acabam pegando um olho que sair devorando todos eles. Assim, se transformando em um monstro gigante. De repente um homem acaba recebendo a mensagem que tem um monstro que atende ao critério para ser reconhecido como um MCU foi descoberto. A cena muda para Rei, onde eles salvaram as crianças. Mas ao chegar no local, encontra aquele mesmo monstro de antes, que devorou todos os cadáveres que estavam caídos no local. Hugo sabe que pode faltar poder de ataque, e suas armas neste momento não estão com ele. Rei só tem mais um uso de contra-absorção restando. Não estão confiantes de que podem resistir até poder acumular bastante energia para derrotar essa coisa. Rei sabe que vai morrer com certeza. Nemesis sabe que o garoto está certo, mas ela acha estranho. Está captando um sentimento estranho do seu contador de dano. Mas acabou sumindo logo em seguida e acha que deve ter sido a sua imaginação. De repente, aparece uma garota chorando. O monstro está perto de devorar a garota. Rei com o seu poder de fogo consegue fazer com que o monstro não coma a criança. Partindo para cima da besta, acerta mais um golpe e a derruba no chão. Rei quer apenas que pegue as crianças e fujam quanto antes. Vai tentar distrair esse monstro para que possam dar um jeito de salvar as crianças. Hugo não quer ir sozinho. Rei parte para cima e fere um dos olhos. Mesmo assim, Rei fala que tem como salvar as crianças. Entendendo, pega o cavalo e parte para a capital real junto das crianças. Rei vai ganhar tempo para que eles possam chegar na capital. Mesmo depois de ter ferido o monstro, ele acabou se regenerando novamente. Nemesis percebe que ele tem o poder de usar a restauração automática. Rei sabe que os seus ataques normais são insignificantes se puder se regenerar tão rápido. Se conseguiram a carga máxima de contra-absorção podem derrotar essa besta. De repente, Nemesis começa a sentir novamente aquele sentimento estranho de antes. Mas acabou sumindo novamente. Pisando no chão, parte para cima do rei que defende o golpe e mesmo assim ainda acaba tomando o impacto. Ele vê que os seus movimentos são diferentes de antes. Nemesis nota que Lich está dentro dele e provavelmente está enfurecido com a visão de seu inimigo jurado. Rei percebe que isso é bem irritado e mesmo assim ainda tem esperanças. Por causa desse ataque, agora sabe que sentimento estranho de antes era aquele. É porque já coletaram dano mais que suficiente. E mais, é maior que já coletaram até agora. Muito provavelmente porque absorveram o último feitiço que o Lich liberou. Rei percebe que rancores diferentes estão controlando essa coisa. Ela responde que sim. Se sincroniza quando o rancor do Lich estiver no controle. O dano que coletaram deve ser eficaz contra ele. Se acertar com a vingança quando o rancor do Lich estiver no controle, então há uma possibilidade de conseguir derrotá-lo. Nesse caso, Rei vai apostar tudo nessa possibilidade. A besta parte para cima e Rei desvia do golpe, contra-atacando, consegue ferir a besta. Tentando atacar novamente, Rei usa o poder de chamas para ferir a besta. O garoto sabe que se caso não achar e atacar seu núcleo logo, não vai ter mais energia. Nemesis explica que o contador de dano desapareceu. O garoto percebe que o rancor do dano mudou. Então, ele sai correndo atrás dos amigos de Rei. Indo atrás junto de seu cavalo. Ele vê que isso não é nada bom. Rei vai dar um jeito de parar esse monstro. Arremessando algo contra o monstro, corta o pé da besta que cai no chão igual um pedaço de cocô. Hugo quer apenas que Rei não morra de jeito nenhum. Rei fala que ainda não acabou. Partindo para cima, consegue fazer um corte imenso na besta, mas acaba sendo jogado para longe. Rei nota que o núcleo dessa besta está na cabeça. Nesse caso vai acabar com isso agora. Arremessando algo contra a besta. Eles percebem que o Lich está de volta ao controle dessa besta. Rei nota que pode acertá-los agora. Cortando o pé da besta. Cair no chão novamente. Vendo o núcleo, a besta lança um poder imenso e novamente Rei usa seu golpe de absorção. Quando menos espera, acaba recebendo um soco bem no meio da fuça. Nemesis volta novamente para sua forma normal para que possa salvar Rei da morte. Ao ver os status do garoto, nota que tem diversos ossos quebrados. Jogando um pouco de poção no garoto, percebe que não vai adiantar em nada ficar fazendo isso. Os ferimentos do garoto são muito profundos. Não vai deixar Rei morrer de jeito nenhum. Pegando seu elixir coloca a boca e dá na boca do garoto e percebe que a vida do mesmo está se recuperando. Ela não vai deixar Rei morrer de jeito nenhum. Fizeram um voto junto. Um voto para ficar mais fortes juntos e serem vitoriosos. Sabe que o garoto vai acordar em breve. E quando acordarem, certamente vão sair vencedores. Transformando a sua mãe em arma, vai dar um jeito de derrotar essa criatura nem se for sozinha. Enquanto isso, Rei está tendo um sonho do tempo que ele e seu irmão competem no torneio de luta.
mas lembra das palavras do seu irmão que marcou o garoto. E é por isso que sua escolha de salvar aquela garota no passado não foi um erro. Foi nesse dia que ele venceu a sua luta mesmo com o pé machucado, conversando com uma sombra na sua mente. Rei pergunta para saber quem é ela. A garota explica que se caso ficar usando apenas as chamas da garota, nunca vai dominá-la. Ela é um fragmento, uma energia deixada sem uso após ter sido derrotada ainda incompleta. É a vida e mente que o ogro falhou em criar. A vida que renasceu como o item de rei. Agora ela entende. Agora, que a entenda. Junto da Nemesis, quer que a use de tudo de si para agarrar a possibilidade. A cena muda para Nemesis, onde a garota está conseguindo aguentar bem o combate e pergunta para saber se o monstro está bravo por não conseguir derrotá-la. Vendo que não pode derrotar todas essas bestas, pede apenas para Rei. De repente ele aparece no local lançando as suas chamas contra a besta. Ele explica que estava sonhando e passou um pouco da hora, então pede desculpas para a garota por ter chegado atrasado. Mas ela lembra o garoto que não deveria deixar uma dama esperando desse jeito, agradecendo a garota por ter se dado conta desse monstro horrendo. A garota sabe no que ele está pensando, mas a possibilidade é muito baixa. Mesmo a possibilidade sendo baixa, tudo o que resta é apostar tudo nessa carta que tem na manga. Se transformando em uma arma, usa parte do seu miasma, conseguindo levar a besta ao chão graças ao seu miasma. Pisa na cabeça do monstro e tira parte do coração da besta e come como se fosse um pedaço de bolo. O garoto sabe que se recebe o debuff ao ingerir uma parte do corpo de um oponente debuffado, como uma bandeira balançando ao contrário registra com um efeito negativo causado pelo oponente. Aposta que essa é a primeira vez que essa coisa tá sendo devorada. Partindo para cima da besta, sair desviando dos golpes com muita facilidade. Usando seu poder mortal, Rei desvia mesmo assim, e dessa vez acabou. Usa o seu poder de vingança para acabar com a besta. E o mesmo homem daquela hora aparece, que finalmente encontrou alguém que conseguiu derrotar os dois MCUS um dia após o outro. E isso é fascinante. Voltando para casa, Rei conseguiu a habilidade Cavaleiro e Cavalo, unidos significa que agora pode montar o Silver. A outra habilidade transforma energia rancorosa em MP e SP. A garota pergunta para saber se Rei vai abandonar esse mundo. Na mente do mesmo, sabe que este mundo está transbordando com mortes. Não sabe se vai fazer passar por isso é uma boa ou má ideia. Mas nem tudo é derrota. A garota sabe que ele vai enfrentar ainda mais dificuldade se ficar. Rei vai dar tudo de si para agarrar essa possibilidade. Nemesis agora entende, ele vai fazer de tudo para proteger os outros. E enquanto isso, ela vai estar protegendo o Rei. A cena muda para Hugo, onde aparece aquele mesmo pinguim. Ele ficou sabendo que o garoto conseguiu lidar com aqueles bandidos que aterrorizavam a cidade, perguntando para saber como ele sabe disso. Explica que colocou uma escuta no Rei, querendo saber como ele fez isso. Não vai dizer, por conta de ser um segredo. Hugo quer perguntar se ele conseguiu vencer, respondendo que sim, fica feliz que Rei se saiu bem. Mas alguém como Rei com certeza vai tentar impedir o plano de Hugo. Mas ele pede para que não se preocupe com nada. Se o plano correr bem, a guerra vai acabar com baixas mínimas. A excelência do garoto quer uma guerra toda. Mas se vão fazer isso, precisa ser feito de um jeito elegante porém empolgante. Então acaba se transformando em humano novamente, e amanhã, eles o Triângulo da Sabedoria, vão trazer um fim à guerra entre o Império e o Reino. Junho é atacado repentinamente, mas consegue cortar a bala ao meio e não se ferir. As pessoas ficam impressionadas com sua capacidade e comentam que ele faz parte da classe superior. Quando menos espera, Chunil agarra o coração do garoto e o destrói em sua mão. Em seguida, ele utiliza um teleporte que derrota todos os bandidos. A cena muda para Reiji conversando com a jornalista, perguntando como pode ficar mais forte. Ela comenta que pode ajudá-lo a aumentar sua agilidade, explicando que todos os assassinos superiores são muito ágeis. Ao perguntar sobre sua espiã, ela evita o assunto, inventando 1 milhão de desculpas. Reiji decide se reunir com o grupo e entregar metade de sua premiação a ele, totalizando 8 milhões, mas pede ao garoto que vá para o lado oeste. A cena muda para o pinguim conversando com Sua Alteza, discutindo que a princesa não irá até a cidade. Consequentemente, a rainha dos monstros não agirá, já que, sendo a mais poderosa do Império, sua ausência faz grande diferença. O pinguim e outros 2 integrantes do grupo terão que suportar a maior parte das batalhas, aumentando suas chances de sucesso para 90%. A cena então foca em Reiji conversando com Fígaro sobre algo estranho na cidade. Fígaro revela que há um superior na região, junto com Chunil, mas evita dar detalhes. Reiji o envia para assistir às lutas do superior, apostando em Fígaro. O oponente de Fígaro aparece diante deles, afirmando que Reiji perdeu seu dinheiro por não confiar nele e acusando Shoyo de ter sequestrado a garota.
Ele saca sua espada e ataca Heiji, mas Shunil intervém para conter o homem. Shunil acha o oponente interessante e decide que, se Fígaro não der conta do recado, ele próprio lutará. Shunil explica que o homem é um dos 4 maiores jogadores do Império de Ruan, a terra dos eremitas. A luta começa intensa, com ataques ágeis de ambos os lados. Shunil usa um golpe de fogo, mas Fígaro neutraliza com o poder de sua armadura, embora só possa usar essa habilidade a cada 10 minutos. Aproveitando uma brecha, Shunil consegue atingir o pulmão de Fígaro devido à sua incrível agilidade. Ao remover sua armadura, Fígaro ganha mais velocidade, atacando diretamente com golpes rápidos. Ambos desviam com precisão, até que Shunil decide concentrar toda sua força em um só golpe. Os dois avançam com equipamentos superiores, correndo na direção do inimigo. Shunil corta o braço do oponente e lança sua espada para longe. No entanto, o inimigo tinha uma carta na manga e ele utilizou uma distração para desferir um golpe mortal, visando o coração de Shunil. Para sua surpresa, o coração de Shunil era sua forma superior, o que lhe permitiu bloquear o ataque e, em seguida, retaliar, partindo o adversário ao meio. Enquanto isso, Franklin, um superior do Império Grife, enfrenta diversos inimigos sem sofrer nenhum arranhão. Ele está com a princesa e decide iniciar seu jogo. Maria encontra a princesa dessa nação, prestes a ser sequestrada por bandidos. Com suas habilidades marciais, Maria derrota os inimigos facilmente e leva a princesa para conhecer a cidade. No entanto, são atacadas, o que irrita Maria. Ela transforma o inimigo em cinzas e descobre que Franklin estava manipulando o cenário com slimes regenerativos. Esses monstros aparecem em toda parte, e o único jeito de acabar com eles é destruir o botão ou derrotar Franklin. Cada explosão cria um monstro, e se a barreira for rompida, todos os monstros serão liberados. Franklin faz isso por entretenimento, para marcar o fim da guerra, sabendo que o cavaleiro mais forte e o maior mago já estão mortos, o que deixará os times vulneráveis e desesperados. Novatos e jogadores de nível 50 conseguem atravessar as barreiras, mas do lado de fora encontram traidores da nação que tentam escapar para o país de Drift. Após derrotar o último inimigo com facilidade, Franklin explica sua estratégia. Os vermelhos representam inimigos e os azuis são aliados desta nação. Os únicos que podem derrotar os inimigos superiores são os heróis de elite. De repente, eles são atacados por um espião superior, conhecido como Matador de Superiores. Maria o atinge, mas os monstros dele absorvem o dano, permitindo que ele sobreviva e capture a princesa novamente. Nesse momento, aparece Dorve, o rei das orquestras e superior da classe maestro. Ele revela que Maria, além de ser uma matadora de superiores, é uma articuladora de limites. Utilizando seus poderes de gravidade e som, Dorve ataca Maria, mas ela escapa usando sua habilidade de desaparecer do mundo. Mesmo exausta, Maria atira em Dorve, acertando-o com um golpe sonoro. Confuso, Dorve pergunta por que ela não foi afetada pela melodia que faz todos desistirem da vida. Maria explica que manipulou a atmosfera para anular o som, derrotando-o. Enquanto isso, Franklin vai em direção à saída, onde Hugo congela todos os jogadores para permitir que os times da Guarda Real passem. Hugo revela que matar alguém fora da guerra coloca a pessoa na lista de procurados. O passado de Hugo é revelado, e seu pai acumulou uma fortuna, sua mãe era do teatro e sua irmã era famosa por sua beleza. No entanto, o pai começou a acusar a mãe de traição, levando a uma separação precoce da irmã mais velha. O relacionamento conturbado entre os pais resultou em divórcio, o que marcou profundamente Hugo. Seu nome verdadeiro é Yuri. Na vida real, sempre sonhou em ser uma cavaleira para salvar sua mãe e sua irmã, mas nunca teve coragem até que conheceu o jogo e se aprofundou nele. Quando menos esperava, Hira apareceu à sua frente. Hugo disse que apenas fez Heiji passar por ordem de seu mestre. Correndo para passar, Heiji percebeu que tudo não passava de um engano. Hugo fez uma pose de luta, mas isso não foi suficiente. Heiji conseguiu passar para o outro lado, e a luta entre rancores estava prestes a começar. Do lado de fora, a tropa real chegou para tentar derrotar o inimigo, mas, de repente, Rugir apareceu atrás deles, jurando derrotá-los. É mostrada então a história de Rock no mundo real, e seu pai era um detetive e sua mãe, uma ladra. Graças à astúcia de ambos, ele desenvolveu habilidades únicas, mas eles nunca o obrigaram a seguir seus caminhos. No entanto, um dia, ambos faleceram, e Rock encontrou uma carta enviada por seu pai para explorar o mundo de um certo jogo. Foi então que ele embarcou em uma aventura. Após um tempo de combate, Rock descobriu como o portão do inferno funciona. Pela quantidade de mortos a cada 13 segundos, existe uma chance de 7% de continuar em seu corpo. Combinando seus poderes e escondendo seu embrião, ele se transformou em um demi-dragão. Quando estava ganhando tempo falando sobre os poderes de Hugo, ambos conseguiram ferir um ao outro.
Rock recebeu um ataque direto que o transformou, enquanto Hugo ficou sem forças, mas usou o poder de sua slime para abrir o robô e controlar a mente de Rock. Do lado de fora, Franklin programou o botão para liberar todos os monstros em 652 segundos, mas deixou o controle cair, permitindo que um jovem o pegasse. Agora, para derrotá-lo, eles terão que destruir a criatura primeiro. Heiji está acumulando o dano da criatura para contra-atacar. Cada golpe o torna mais poderoso, mas sua vida encurta. Atacar diretamente o monstro foi inútil, pois Franklin deu uma bebida ao jovem junto com a slime, que permanece no corpo dele por 24 horas antes de ser digerida. Nesse tempo, os atributos, habilidades e dados de fala do garoto são transmitidos para Franklin. O garoto tem apenas uma chance de vencer, pois descobriu que outro monstro dentro da criatura está criando MP através do medo de dezenas de pessoas. Sendo atacado diretamente, ele usa o poder que recebeu para proteger o ataque, saltando e impedindo que o ponto fraco do monstro se feche. Colocando a mão dentro da criatura, ele lança um ataque de fogo que a queima por dentro, derrotando-a. Ninguém esperava que Franklin tivesse um controle reserva. Ao ativá-lo, as criaturas são despertadas novamente, mas não conseguem seguir as ordens, pois Maria matou todos os monstros rastreáveis pelo GPS. Contudo, ninguém imaginava que Franklin tinha um plano C e eliminar a cidade com 57 mil monstros modificados. Ao ativar o disfarce, ele revela toda a fábrica de monstros, Pandemônio, além de liberar 3 criaturas muito mais poderosas. Uma leva de 5 mil monstros avança. Heiji acorda e tenta ganhar tempo. De repente, Maria aparece com outros 20 magos, derrotando boa parte dos monstros, o que faz as criaturas mais fortes atacarem, derrubando alguns players. Um monstro corre em direção a Heiji, que, sem opções, decide usar um golpe único que pode custar sua vida. Por sorte, ele consegue derrotar a criatura, mas, ao se preparar para o próximo ataque, seu irmão, Sho, surge. Sho escondeu todo esse tempo que é o Rei da Destruição, mestre em artes marciais que prevê golpes inimigos, evitando qualquer ataque. Enquanto isso, Franklin percebe que Sho não conseguirá derrotar todos os demônios sozinho e libera 50 mil monstros. O que ele não esperava era o surgimento de tanques de guerra. Sentindo-se encurralado, Franklin decide destruir tudo de uma vez, criando um monstro gigantesco sob a terra. De repente, Heiji aparece atrás dele. Franklin percebe que não pode destruir os 50 mil monstros de uma vez sem arriscar a vida da princesa. Heiji pergunta o que Franklin pensa dos humanos. Ele responde que são apenas pessoas comuns e não podem ferir esse mundo virtual. Mesmo que fosse o mundo real, ele faria o mesmo, pois estava cansado de perder. Com a princesa salva, o Rei da Destruição decide destruir a criatura. Quando corre em direção a Franklin, Hugo aparece para uma última luta contra Heiji. Correndo para enfrentar seu oponente, Heiji cede seu braço para pegar a espada e eliminar Hugo, que já não tinha poder de combate. Franklin é derrotado, e a cidade é salva. Todos comemoram. Logo destrói a criatura que estava sob a terra antes que emergisse. Heiji reflete sobre as duas figuras misteriosas que seguiram ordens dos reis com objetivos diferentes de Franklin. Derhart estava ciente do ataque terrorista de Franklin, mas poderia estar colaborando com ele. Já o Rei das Bestas, o mais poderoso entre as 3 nações ocidentais, poderia ter influenciado o plano terrorista de Franklin. Tamir, por outro lado, empatou contra o Shu. A cena muda para Franklin, agora mutilado, pedindo a sua irmã que não veja o plano maligno que ele tem em mente. Ele jura vingança contra Heiji. O anime termina com Heiji e Maria em um último duelo, seguido do início do processo de admissão na faculdade.